Olá pessoal, meu nome é Vanessa, mãe do Isaac, de 1 ano e 11 meses, e o assunto de hoje é criança esponja. Se você convive com alguma criança, esse vídeo é para você, então se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Vocês já repararam como as crianças são ótimas imitadoras? Como ela imita os nossos trejeitos, a nossa forma de falar, a nossa forma de andar, as palavras que a gente utiliza, com mais frequência. Você já reparou como ela consegue imitar? A criança, ela não observa e aprende só com as nossas palavras. Ela aprende muito com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas emoções e com as nossas reações. E muitas vezes ela absorve muita coisa que a gente nem percebe. Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa, está agindo de alguma forma e ela nem está observando aquilo tão diretamente. Não é uma demonstração para elas. E passa algum tempo, você começa a observar que ela está reproduzindo aquela ação de uma forma tão perfeita que parece que você fez uma demonstração para ela. Como pais, nós observamos diariamente a forma com que ela observa as nossas ações e muitas vezes ela já reproduz automaticamente depois que ela vê. Eu, meu filho com quase 2 anos, eu vejo direitinho todos os traços de personalidade que ele traz do pai, as ações que ele aprendeu com o pai, assim como as ações e os traços da minha personalidade. Um exemplo, o Isaac ele tem muita dificuldade de ficar parado, de ficar à toa, de se acomodar, de ficar no ócio ali, de ficar no tédio, no tédio infantil. E isso eu observo que ele aprendeu de mim. Eu também sou esse tipo de pessoa que sou ligada 24 horas. Eu só descanso quando durmo, assim como ele. E isso eu aprendi da minha mãe. E isso eu passei para ele. Esse é um ponto super importante da gente lembrar. As crianças, elas não só observam as nossas atitudes e as nossas ações, as nossas emoções. Ela também vai observar as ações das pessoas que cercam ela. Os avós, os tios, os primos, os coleguinhas da escola, as pessoas que são responsáveis por cuidar dela na ausência dos pais, como a babá, a professora da creche. Então, todo o círculo de convivência da criança é importante para o desenvolvimento dela. Então, se você convive com uma criança e muitas vezes ensina algo que os pais reprovam, você está dando apoio para a criança ser desobediente. Mas como assim? Eu vou explicar. Se como pais, eles proíbem a criança de ver televisão e quando a criança está sob a sua responsabilidade, você permite que ela veja, você está ensinando para ela que ela não precisa obedecer aos pais se eles estão ausentes. Se os pais proíbem que ela coma algum tipo de alimento e na ausência dos pais você oferece e fala para ela, não conta nada para o seu pai e para sua mãe. Além de você estar incentivando a desobediência, você está ensinando para ela que mentir é legal. Que na ausência dos pais, ela pode fazer qualquer coisa, só não contar para eles. Então, todas as ações que você toma com a criança, muitas pessoas acham engraçado ensinar palavrões para a criança. Acha bonitinho ela repetir aquele tipo de palavra. Mas imagina quando essa criança solta esse tipo de palavra num ambiente escolar, por exemplo. As pessoas vão achar que elas aprenderam com os pais, sendo que o pai e a mãe muitas vezes nunca incentivou, nunca nem falou esse tipo de palavra dentro de casa. Então, se você está recebendo dos pais a responsabilidade e a confiança, seja uma pessoa confiável. Mesmo que você não concorde com as atitudes que esse pai e que essa mãe tem, você não é o responsável por essa criança 24 horas. Você não é responsável pela educação dessa criança. Então, atrapalhar só vai trazer prejuízo para a criança. A criança não vai saber a quem obedecer, qual ordem é a correta. E você, enquanto pai, se você desonra os seus pais, trata mal as pessoas à sua volta, como que você espera que a criança te trate bem? Como que você espera que o seu filho honre a você e aos seus pais, por exemplo, ou as pessoas mais velhas, se você, como pai, sempre trata mal ou desonra outras pessoas na frente da criança? O exemplo conta muito. Mas a gente também tem que lembrar que nós estamos
preparando o emocional dos nossos filhos. A nossa forma de tratar com o emocional da criança é algo muito sério. Muitos traumas são cultivados naquela primeira infância, no período que a criança está aprendendo. Muitas vezes vem de punições muito rigorosas, vem de gritos, vem de palavras muito duras, vem de excesso de não, vem de castigos frequentes a todo momento, castigos que não têm fim. Tudo isso gera na criança ou pode gerar na criança algum trauma. Não que os pais provoquem traumas nos seus filhos querendo, não que o pai, a mãe, eles premeditem, né? Não, vou fazer isso para o meu filho ter um trauma, não. Muitas vezes é sem querer, provindo de um momento de cansaço, um momento de estresse, um momento de ira, porque muitas vezes as crianças não tiram do sério, né? Às vezes a gente tenta ter toda a paciência, mas algumas vezes a gente acaba explodindo. E isso não é saudável nem para os pais, nem para a criança. Os pais, eles têm diversas preocupações. E quanto mais amor e mais carinho, mais zelo essa criança receber, mais estabilizada emocionalmente ela pode se tornar. E nós não estamos criando só crianças, nós estamos criando adultos, futuros adultos. Então nós temos que entender que a criança está na formação e tudo que ela estiver aprendendo, tudo que ela estiver absorvendo, ela vai carregar para o resto da vida. Então nós temos que ter esse cuidado. Os pais devem perseverar sempre na forma que eles acham correto, né, com seus princípios a serem passados, nas suas regras, na forma de conduzir a criação dessa criança. Os pais, eles têm que ser muito firmes, porque não depende só dele, mas a cobrança virá sobre os pais. Por isso que muitos pais têm preocupação quando os filhos vão para a escola, saber que tipo de ensinamento eles vão receber na escola, se está de igual àqueles que eles estão passando em casa. Não só na questão dos professores, né, na questão de didática escolar, mas toda a questão de comportamento, às vezes a forma que o professor lida com a criança, se o professor vai ter tanta calma, tanta paciência, se vai ser aquele professor que grita, aquele professor muito exigente. Os pais se preocupam com isso, se preocupam com os colegas que o cercam, se preocupam com o caminho que a criança vai, porque toda a carga emocional e comportamental da criança, ela faz parte do ambiente que ela está vivendo. É por isso que os pais devem se preocupar com o ambiente escolar do seu filho, com o aprendizado do seu filho. Não só saber se ele está tirando nota 10, se ele está sendo excelente, mas saber como que ele está sendo inserido naquele grupo, como ele está sendo acolhido naquela escola, como é a forma que a professora lida, né, os professores lidam com aquela criança. Muitos professores, muitos diretores, né, muitas pessoas envolvidas com o ensino escolar têm esse cuidado, mas alguns não. E a gente tem que ter essa visão de acompanhar os nossos filhos também, sabendo que na escola muitas vezes a gente não tem um controle 24 horas, né? A gente não está dentro da escola, a gente não vai acompanhar durante as aulas os nossos filhos, mas a gente vai observar o comportamento dele dentro de casa. A gente vai entender o que ele está aprendendo fora de casa e o que ele está aprendendo da gente. E é muito fácil de observar quando você conhece bem o seu filho. A gente sempre escuta aquela frase, ter filho é fácil, criar é difícil. Realmente criar filhos é muito complicado, é muito difícil. E a gente tem que buscar muita sabedoria em Deus para poder instruí-los da melhor forma. E para poder dar um bom exemplo para eles, para poder aconchegar eles, para poder acolher eles, dar todo o afeto, né? Sempre corrigir com todo o afeto, com todo o carinho. Ao mesmo tempo, ceder para eles um lar cheio de amor e sempre cuidar com muito zelo, né? Tem que ter paciência na educação, assim como tiveram paciência conosco. E se você faz parte do convívio de alguma criança, lembre que você também é coparticipante da educação dela. Por mais que ninguém vai te cobrar, olha, você ensinou isso errado para a criança, você vai saber o que você fez para atrapalhar o pai na criação do filho. Por mais que seja, você acha que é uma bobeirinha, que é uma brincadeira, é só um comentário, você pode estar gerando numa criança até mesmo uma ansiedade, algo fora do costume dela.
Então, lembre-se disso. Se você convive com alguma criança, você faz parte de uma rede de amor. Você faz parte de uma rede de cuidado. Esteja pronto para acolher essa criança também e a ensiná-la coisas boas. Porque essa criança vai ser o adulto de amanhã, que vai ensinar as próximas crianças como se comportar. Criar filhos não é fácil, mas é recompensador. Quando você vê o seu filho crescendo e se desenvolvendo e aprendendo as coisas boas que você tem passado para ele, nosso coração se enche de alegria. Então, se você também tem uma esponjinha que está absorvendo todo o seu conhecimento, todo o seu carinho e as suas atitudes, as suas emoções, se inscreva no canal e veja os próximos vídeos.